Olá pessoal, eu me chamo Silvio Pereira, eu sou bolsista aqui do PET Saneamento Ambiental, aqui da Universidade Federal do Vale do São Francisco. E eu, junto com alguns outros bolsistas também, como Lucas Otávio, Milene Michele e Miriam Cleide, que é nossa tutora orientadora, nós desenvolvemos esse trabalho intitulado Análise Preliminar da Qualidade da Água do Riacho Macarrão em áreas urbanas de Juazeiro, Bahia. Esse trabalho foi desenvolvido com alguns outros trabalhos também em cima do Riacho Macarrão. Então nós fizemos uma coleta dessas águas e nós tentamos estudar como o seu entorno, o uso e ocupação do solo da bacia do Riacho Macarrão influenciava nele e como ele influenciava no entorno. Então foi um trabalho muito importante, principalmente porque o Riacho Macarrão é um riacho importante que recebe a água de outros riachos, como o Malhado e o Mulungu, aqui da nossa região, e é um riacho que está praticamente completamente inserido dentro do ambiente urbano. Então ele corta diversos bairros importantes aqui da nossa cidade. Bem, e da onde a gente começou? A gente começou entendendo que os riachos são muito importantes dentro do contexto urbano, principalmente para drenagens da água, para tirar a água tirar a água dessa cidade e desviar de maneira segura até o destino correto, que no caso aqui de Juazeiro é destinado até a ET, a Estação de Tratamento de Esgoto daqui de Juazeiro, e depois ela é lançada no Rio São Francisco, importante aqui para a região também. E os riachos também funcionam como indicadores de padrão de uso e ocupação do solo, que é o que muita gente vê aqui, né, nesses estudos e em outros. E qual é o problema? O problema é a ausência de saneamento básico efetivo, porque nos esgotos onde a gente passou e fez a coleta, a gente notou que tem muito lançamento de efluente e também tem muito lançamento de resíduo sólido, deixa o riacho poluído com uma visão feia, que por estar inserido dentro da cidade, acaba impactando nas regiões que ele passa. E qual foi a ferramenta para a gente avaliar? Nesse estudo, a gente analisou principalmente a qualidade de água, a partir do índice de qualidade de água, ali desenvolvido pela CETESB. Então, qual foi o objetivo? É, o objetivo foi avaliar justamente a qualidade dessa água em alguns pontos do riacho, que eu vou mostrar aqui no futuro, e buscar a influência do uso e ocupação de solo nesse ecossistema, para analisar e descobrir como a água está sendo impactada por esse contexto. Então, a nossa área de estudo foi a bacia do Riacho Macarrão. A gente começou analisando o curso principal e a bacia, que é o que vai para essa água, mas também tem a contribuição da água do Riacho Malhado e Mungu, como eu tinha falado para vocês. Mas basicamente essa bacia do riacho, que está aqui à direita do rio, da margem do São Francisco, ela tem uma área aproximada de 39,78 km², então é uma bacia de considerável tamanho. E como vocês podem ver aqui também, ela engloba boa parte da área urbana. Então é muito minimamente que tem a área rural que não é a área habitada. E o clima aqui da nossa região também é um clima estepe com precipitação média anual inferior a 580 milímetros. Então é uma condição com pouca precipitação. E a metodologia, o que foi que a gente fez? A gente começou definindo os pontos de acordo com a acessibilidade a esses pontos, é claro, porque a gente tinha que ir e coletar essas águas desses pontos, e a gente definiu os pontos começando lá próximo à Foz, perto do Rio São Francisco. O ponto M1 foi próximo à ET de Juazeiro, que é o ponto final, onde ali as águas do riacho chegam e é levado pela estação elevatória até o tratamento, né, o tratamento de esgoto.
O M2 foi uma área de elevada concentração populacional. O M3 também é de elevada concentração populacional, mas ele tem uma outra característica que é próximo a alguns atacadistas, alguns mercados atacadistas aqui da nossa região também. E o ponto M4 é o mais próximo à nascente. Então foi definido esses pontos de modo que eles ficassem um pouco distanciados entre si, um pouco equidistantes, mas que tenham características importantes também para a gente analisar a qualidade dessas águas. A metodologia, a metodologia a gente usou os ensaios, as análises principalmente de oxigênio dissolvido, o pH, ADBO, nitrogênio total, fósforo total, turbidez e E. coli. Esses foram os principais que a gente analisou, seguindo os métodos do Standard Method, que é esse livro que está representado aqui na versão de 2012. Nós também, a respeito de comparação, nós comparamos os resultados com as classes de água que o CONAMA, na resolução 357 de 2005, ele fala. Então, basicamente, pelas características que eles descrevem, o riacho deveria ser classe 2. Então, a gente comparou esses resultados com os parâmetros da classe 2 mostrado nessa resolução. E para o cálculo do IQA, a gente utilizou a metodologia da CETESB. Partindo para o enquadramento da resolução do CONAMA, nesse primeiro momento, a gente viu que alguns parâmetros eram conformes, se enquadravam na classe, e outros parâmetros que não se enquadravam. Os parâmetros conformes foram principalmente o pH e a turbidez, e também o OD, no ponto M3, ele atendeu, e foi o ponto onde a gente notou que tem mais lançamento de efluente. E os parâmetros problemáticos foram principalmente aqueles ligados à poluição, que foram o DBO, o fósforo total e o nitrogênio amonical, que eles apresentaram valores elevados, acima da classe 2, o que isso é uma problemática, que indica uma alta carga de poluição, por esgoto não tratado, principalmente. Então, com isso, a gente também teve o índice de qualidade da água que a gente calculou, que foi calculado por essa fórmula e enquadrado dentro dessas faixas descritas na metodologia. O resultado, a gente obteve o cálculo de 39,35 depois dos ensaios. Ele fica classificado como razoável, só que tem uma penalização, no caso, porque as altas concentrações de fósforo e nitrogênio. E por isso a gente tem um fator agravante, no caso. Mas o cálculo de IQA ele fica nessa faixa de razoável. Então, quais são nossas conclusões? A conclusão é que o riacho ele se encontra em um estado de degradação ambiental, justamente por essa alta carga de poluição. E existe uma aparente divergência, no caso, a gente escolheu aqui comparar com a resolução do CONAMA e do IQA. Elas meio que se complementam, mas o do IQA ele colocou como razoável. Mas a análise do CONAMA, o riacho cairia para a classe 4, por causa da qualidade da sua água devido à alta poluição. Elas se complementam porque os dois falam que a água do riacho não está tão boa assim, mas o IQA ele colocou o índice um pouco melhor do que realmente é. Mas as ambas análises elas apontam para um alto impacto antrópico e uma forte influência de esgotos domésticos não tratados, que era o que realmente a gente viu no momento de coleta. E as recomendações para esses trabalhos a partir desse trabalho é que é urgente a necessidade de políticas públicas, a expansão do saneamento básico e o monitoramento contínuo. Esse foi o nosso trabalho. Gostaria de agradecer a cada um de vocês que assistiram até aqui, agradecer também o PET, a Univasf, o laboratório, o LEA, que é o que a gente fez as análises. E é isso. Muito obrigado.